Bom dia a todos. Hoje nós vamos para a aula de História, contando o tempo. Então a gente vai precisar apostila 1, capítulo 1, módulos 7 e 8. Vocês também podem utilizar o caderno para anotações, ok? Então vamos lá. Desde a antiguidade, quando começa a praticar a agricultura, o ser humano ele sente a necessidade de marcar as diferentes épocas do ano para programar aí então os seus plantios e as colheitas, né? E com isso eles foram organizados, né? Os calendários foram estipulados pelos sacerdotes e dividiam o tempo em época das cheias, do plantio, das colheitas, das festas e das cerimônias religiosas. Para facilitar a contagem do tempo, dividiam em dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. O século é o tempo, né, a medida de tempo mais utilizada pelos historiadores. E tem os períodos de tempos maiores, são agrupados em décadas, 10 anos, séculos, 100 anos, milênios, 1000 anos. O calendário. Século, como eu disse no slide anterior, que é a medida mais usada pelos historiadores. Os anos. Os anos, eles são representados por algarismo indo-arábicos. No exemplo, 1, 2, 3, etc. Já os séculos são representados por algarismos romanos. 1, 2, 3, 4, etc. Contagem do tempo. Para calcular a que século pertence determinado ano, você pode aplicar a seguinte regra: desconsiderar a dezena final e acrescentar 1 ao número que sobrou. Vamos aos exemplos. Primeiro, 1492. Desconsiderar a dezena final, 92, e acrescentar 1 no número que sobrou. Portanto, 14 mais 1, século XV. 1932. Desconsiderar a dezena final e acrescentar 1 no número que sobrou. Eu desconsidero 32 e somo mais 1 a 19. Portanto, século XX. 107, ano de 107. Eu desconsidero a dezena final e acrescento mais 1 no que sobrou. Sobrou 1 mais 1, século II. 1027. Eu desconsidero a dezena final, acrescento mais 1 ao número que sobrou, século XI. 2015. Eu desconsidero a dezena final 15, acrescento mais 1, portanto, século XXI. A regra do 00. Se o ano terminar em 00, basta repetir o número que sobrou. Exemplo: ano 100. Portanto, eu desconsidero o 00 e repito o número que sobrou. Século I. 1500. Eu desconsidero o 00 e repito o número que sobrou. Portanto, século XV. 1700. Eu desconsidero o 00
e repito o número que sobrou, portanto 1700. 1900, eu desconsidero o 00 e mantenho o número que sobrou, portanto século XIX. 2000, eu desconsidero o 00 e mantenho o número que sobrou, portanto século XX. O calendário cristão. O calendário cristão, ele foi instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582, portanto, no século XVI. Utilizei a regra lá do slide anterior. Eu desconsiderei a dezena 82 e mantive o número mais 1, portanto, século XVI. O calendário cristão estabeleceu que o início, ano 1, fosse marcado com o nascimento de Cristo. Os anos anteriores a ele foram contados de frente para trás e receberam a abreviatura AC, antes de Cristo. As datas a partir do ano 1 receberam DC, depois de Cristo. E agora a gente entra no tempo para a história. A divisão mais utilizada separa a história em pré-história, período desde o surgimento do ser humano até a invenção da escrita, e alguns historiadores denominam este período de iletrado ou ágrafo sem escrita, mas predominou o termo pré-história, ou seja, antes da história. Depois vem a história, classificada em Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Os períodos da pré-história. Período Paleolítico. Início por volta de 2 milhões de anos antes de Cristo, tendo se estendido até cerca de 10 mil antes de Cristo. Eram nômades e viviam da caça, da pesca e da coleta. Esse período ele vai ficar conhecido como período da Pedra Lascada. A grande conquista da humanidade nesse período foi o controle do fogo. Ainda nos períodos da pré-história, vamos ver o período neolítico, também chamada de pedra polida, e ocorreu entre aproximadamente 10 mil a.C. a 5 mil a.C., quando deixaram de ser nômades, fixando no lugar para produzir alimentos por meio da agricultura e da criação de animais. Ainda no período pré-histórico, mas bem no seu finalzinho, vem a Idade dos Metais. No final do Neolítico, por volta de 5 mil a.C., o ser humano passou a dominar a metalurgia, trabalhando com metais como cobre, bronze, estanho, ferro. A invenção de técnicas agrícolas como o arado de metal, a construção de diques e canais de irrigação e as armas de metal. Então a pré-história tem uma linha do tempo bem interessante. E aí vocês têm a apresentação, o aparecimento do gênero Homo, 2 milhões de anos atrás. Aí vem o período paleolítico, que é da Pedra Lascada. O neolítico, que já é
a pedra polida e a idade dos metais. O período vai até o pré-histórico, a invenção da escrita. E agora a gente entra no período da história. Lembrando vocês que lá atrás a gente viu a classificação da história em 4 grandes períodos: Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E a gente passa a ver agora a Idade Antiga. Ela começa da escrita até 476, com a queda de Roma. Pode ainda ser subdividida em Antigo Oriental, que estuda o estudo das primeiras grandes civilizações mesopotâmica, egípcia, hebraica, persa, etc. E a Idade Antiga Ocidental, também conhecido como das civilizações clássicas, Grécia e Roma. Idade Medieval. Da queda de Roma em 476 até a queda de Constantinopla em 1453. Na Idade Medieval Oriental, destacou-se o desenvolvimento das civilizações bizantinas e árabe. Na Idade Medieval Ocidental, deu-se o surgimento dos atuais países europeus, a partir da desagregação do Império Romano e da consolidação do cristianismo como grande religião universal. Já na Idade Moderna, é da queda de Constantinopla em 1453 até a Revolução Francesa em 1789, período da grande expansão europeia, da cristianização da América, da escravização dos povos africanos, do surgimento das alternativas religiosas como luteranismo e calvinismo. Depois a gente já entra na idade contemporânea, da Revolução Francesa em 1789 até a atualidade. É o período marcado por 2 grandes guerras mundiais, pela disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, pela industrialização e urbanização, pela velocidade das informações, rádio, televisão, internet e pela atual globalização. E aí está a periodização tradicional da história. E a gente tem lá a pré-história, que a gente viu nos slides anteriores, 2 milhões a 4 mil antes de Cristo, né? Que vai surgir então aí a escrita. A história antiga, que vai até 476 depois de Cristo. A história medieval, de 476 a 1453. Depois a história moderna, de 1453 a 1789, e a história contemporânea, que traz de 1789 até os dias atuais. Então, meus jovens, a gente vai encerrando aqui os módulos 7 e 8, né? Lembrando sempre vocês que é muito bom estar atentos à apostila e também ao material que está disponível para vocês aí no site, tá ok? Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula.